A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu gostaria de passar mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre as recompensas da obediência a Deus, da obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele não gosta de pessoas incrédulas, Ele gosta de pessoas obedientes, pessoas que obedeçam à sua vontade, pessoas que sigam a sua palavra, pessoas que obedeçam ao querer de Deus, pessoas que vivem conforme Ele quer que elas vivam. Deus, Ele é claro que não quer ser ditador, Deus não é um ditador, mas Ele só quer nos mostrar o melhor caminho para ter uma vida de paz, uma vida de sucesso. E Jesus, uma certa vez, Ele disse para seus discípulos: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Deus, Jesus, Ele estava dizendo ali para os seus discípulos, e hoje a gente também traz essa palavra para nós, porque nós entendemos que nesse mundo nós temos dificuldade, nós passamos por problemas, passamos por situações difíceis, passamos muitas vezes por enfermidade, passamos por várias situações que sim nos deixam aflitos e muitas vezes até entristecido. Mas Jesus, Ele está dizendo: tem de bom ânimo, porque mesmo passando diante de dificuldades, mesmo passando por processos difíceis, devemos estar sempre ligados à palavra de Deus, sempre obedecendo a Deus e fazendo conforme Ele quer que nós façamos. Porque Deus, Ele quer sim nos ver cheio de paz, felicidade e alegria. Na verdade, Ele não gosta de nos ver sofrendo, e Deus não pretende fazer ninguém sofrer. Mas nós passamos por determinados processos para que nós venhamos aprender a valorizar bênçãos grandes que Deus nos dá. E quando nós desobedecemos a Deus diante desses processos difíceis, diante de problemas que o próprio Deus às vezes coloca no nosso caminho para que venhamos aprender a valorizar um bem futuro, que nós muitas vezes reclamamos ou desobedecemos a palavra dele nesse processo, ele não se agrada. E tudo que fazemos com isso é nos distanciar ainda mais da bênção que Deus nos quer dar. Ou seja, a partir do momento em que estamos passando por uma situação difícil e o próprio Deus coloca um processo no nosso caminho, na nossa jornada, na nossa vida, para que venhamos aprender alguma lição com aquilo, e nós então ficamos ali incrédulos, temos a atitude de um incrédulo com Deus, com o processo que estamos passando, Ele então afasta a bênção de nós. Porque nós sabemos que quando nós estamos caminhando próximos de Deus, estamos mais próximos da sua bênção. Porém, quando nós desobedecemos a sua palavra, nos distanciamos da sua presença e também das bênçãos que Ele nos quer dar. Com Deus não há desculpa para não lhe obedecer. Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada que nos traz um manual de como ser fiel, como ser obediente, como fazer a vontade e o querer de Deus. Então não temos desculpa para desobedecer a Deus, não temos desculpa para desobedecer a Deus, porque nós temos basicamente a faca e o queijo na nossa mão para ser obediente, para ser fiel, para ser constante, para ser íntimo de Deus, para ter um relacionamento maravilhoso com Ele. Porém, nós muitas vezes nos afastamos disso e não lhe obedecemos, não obedecemos a sua palavra, não fazemos a sua vontade, não criamos tempo com Ele, não criamos constância, relacionamento, nem intimidade com Deus. Mas não há nenhuma desculpa, não há nenhuma justificativa que nos justifique diante da nossa desobediência, diante do nosso afastamento da presença de Deus. E sabe, vale muito a pena a gente ser obediente a Deus, mesmo que passemos dificuldade, aflições, porque a verdade é que servir a Deus não é fácil. Às vezes pessoas riem de nós, às vezes sofremos, choramos, passamos por processos e provas, tribulações até mesmo, sofrimento, mas a palavra de Deus diz que nada desse sofrimento há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Isso é a palavra de Deus que diz. Ou seja, nós enfrentamos dificuldade hoje para ser cristão, para servir a Deus, mas vai valer a pena, porque mais vale sofrer, obedecer a Deus e passar a eternidade toda feliz ao lado de Deus, glorificando o seu nome, do que ser desobediente, incrédulo, rebelde com Deus e com a sua palavra e passar a eternidade inteira sendo condenado no inferno. E Noé, ele recebeu a proteção de Deus, né? Noé, ele recebeu a proteção de Deus ali, porque Deus, ele ia destruir
todo o povo da terra. Só que quando Deus olhou para Noé, Deus falou, não, ele é justo, ele é obediente, ele é um homem fiel, ele é sincero comigo, né, com a minha palavra, com a minha vontade, né, ele me louva, ele me adora, ele me busca. Então Deus, quando viu a obediência de Noé, Deus decidiu livrar a ele e a toda a sua família. Tudo porque Noé era um homem obediente. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Noé, quando Deus olhou para ele, ele falou assim, você é o único justo que eu encontrei na terra. E por causa de Noé ser justo, de ser obediente, Deus livrou a ele, Deus protegeu a ele e toda a família dele. Então, assim, vale a pena ser obediente porque temos a glória eterna para desfrutar através da obediência, temos a proteção de Deus que nós recebemos, né? É o melhor bem, aquilo de mais valor que uma pessoa pode receber na terra, é a presença de Deus, porque nem se juntasse todas as riquezas, todos os tesouros do mundo, todos os bens materiais do mundo e calculasse tudo num valor só, nada há de se comparar com, assim, ter a presença de Deus, a recompensa de ter o Espírito Santo, de desfrutar da graça, de desfrutar da glória do Senhor. E também quando nós obedecemos a Deus, nós somos guiados por Ele. E se somos guiados por Ele, nós recebemos muito livramento. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles o conduz à morte. Agora, quando nós somos guiados por Deus e nós seguimos o nosso próprio caminho, Deus ele nos revela, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai te levar a sofrimento, vai te levar à perdição, vai te levar até mesmo à morte. Então ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para vermos aquilo que é, para vermos aquilo que não é da vontade dele. Mas nós devemos entender que obedecer a Deus é pagar um preço bem assim alto, porque obedecer a Deus é renunciar nossos desejos carnais, nossas paixões carnais, nossas próprias vontades, renunciar até mesmo o nosso próprio eu, o nosso ego, o nosso orgulho, renunciar a todas estas coisas, porque nós sabemos que o nosso eu nos impede que nos aproximemos da presença de Deus, nos impede que sejamos obedientes a Ele. Então nós devemos renunciar às nossas vontades e a tudo aquilo que fazíamos antes que não agradava a Deus. A partir do momento que lhe obedecemos, que passamos a obedecer a sua palavra, nós mudamos e provamos para todo mundo que o nosso caráter mudou. Porque quando as pessoas olham pra gente, ela vê, nossa, você mudou, você agora que você virou cristão, que você é crente, que você serve a Deus, que você obedece a palavra de Deus, você tá diferente, você mudou, você é fiel, você é sincero, você tá educado, né, uma pessoa de respeito, de um caráter bom. Então nós entendemos que a renúncia, né, é uma coisa que parte, é uma coisa que leva ao caminho da obediência. E caso é difícil, quando é difícil para nós obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, nós devemos clamar a Ele para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos abrir os nossos olhos e nos fazer caminhar pelo seu caminho de obediência, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração com fé, crendo nós receberemos. Então basta nós pedirmos a Deus que Ele nos há de dar tudo aquilo que precisamos para lhe obedecer e obedecer a sua palavra.